Então, assim, muitas vezes ela chega no consultório falando assim, Matheus, doutor, eu não tenho mais, assim, energia para brincar com meu filho. Isso é muito forte. E aí você trata essa pessoa, ela perde peso, ela muda a vida dela, ela entra na dieta, ela entra na atividade física. Cara, ela tem mais exposição, ela tem mais... Quanto custa para você brincar com seu filho? Ter energia para brincar com seus filhos? Então isso é muito forte, muito forte. Missional Podcast. Esse conteúdo que vai abençoar a sua vida, te dar direção para você que está liderando pessoas, liderando em alguma área. Voltamos com os nossos episódios nessa nova temporada. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, cara que me inspira, com certeza vai te ajudar muito. Doutor Matheus Bonifácio. E aí, mano? Como é que tá? Tudo bem, meu amigo? Bom, muito bom. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Poder falar, né, de um assunto tão polêmico, né, de um assunto tão importante que é a obesidade, né? Saúde. Cara, a gente estava conversando, assim, eu não escondo isso de ninguém, que o Matheus, ele me ajudou muito numa trajetória da minha vida, onde eu precisava começar a cuidar do meu corpo. Às vezes a gente não tem a ideia do quanto o nosso corpo interfere na nossa performance, é ou não é? Exatamente, Pedro, é exatamente isso, sabe? Hoje, as pessoas romantizam muito a obesidade. Só que a gente não pode, né? A obesidade é uma doença crônica e é uma doença que ela assola milhares e milhares, né? Milhões e milhões de pessoas em todo o mundo e ela traz riscos, né, para a nossa saúde, né? Riscos de todos os tipos e ela mata milhões de pessoas todos os anos, Pedro. Nossa, e é muito forte isso você falar que as pessoas romantizam. Quer dizer, as pessoas constroem uma narrativa onde está tudo bem, você está obeso. Exatamente, Pedro. Exatamente. É isso que a gente vê muito, né? Então, hoje, você sabe, redes sociais, todo mundo fala, o paciente está acima do peso, isso é bonitinho. Se aceita. Se aceita. A própria criança, né? Você pega hoje em dia uma criança, a criança está gordinha, a criança está bonitinha. Só que, na verdade, ninguém vê que o fato de você, por exemplo, uma criança obesa, a chance dela ser obesa na adolescência e na fase adulta, isso é muito alto, né? E o tanto de enfermidades, eu falo isso porque eu me lembro, e cara, isso para mim é um testemunho muito forte, né? Foi quando, assim, as coisas começaram a se desenrolar. Eu me lembro que o Matheus me procurou na igreja, né? E eu tava ali, foi bem em janeiro, eu acho. Janeiro. E eu me lembro que dia 1 de janeiro, dia 1º de janeiro, a gente fez uma série de cultos. E no dia 1 de janeiro, eu fui parar no hospital com crise de pressão alta. E eu tava lá, cara, 11 horas da noite, com aqueles monte de coisa no peito. E os caras começaram um protocolo de infarto. E, vamos fazer o protocolo de infarto. E, meu Deus, será que eu tô infartando, cara? O que tá acontecendo? E aí, cara, eu me lembro que foi muito forte aquele dia comigo e Deus ali sozinho. Não tinha quase ninguém naquele plantão. Não tinha ninguém sendo atendido dia 1º de janeiro. Ninguém. Aí eu... deitado, eu olhando pro teto, eu até tirei uma foto. Eu não sei se eu vou pedir pros meninos colocar essa foto aí. Mas eu falei, Deus, eu não vou viver isso nunca mais. Eu não quero mais viver isso, cara. Isso aqui tá afetando a minha performance, tá afetando a minha saúde. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma casa, eu tenho uma missão. Exato. E, cara, uma das coisas que me alinhou muito foi um testemunho de um grande pastor que ele falava que ele tinha realmente uma mensagem, ele tinha uma missão, mas talvez ele não entregasse a missão dele porque ele não teria saúde suficiente. Para pensar se você talvez parasse a sua missão porque você não tem saúde. Isso é muito forte. Não é? E naquele dia eu decidi, cara, eu vou mudar. E aí, cara, no domingo você apareceu, falou, mano, quero te ajudar, quero cuidar de você. Você tá obeso, olha o tamanho da tua barriga e tal. Eu tentava usar, todo mundo sabe, usar umas roupas largas aqui e tal. A gente tava até vendo uns podcasts antigos, né? Eu mostrando como que eu tava. E aí começou esse processo de mudança. E você falou, cara, eu sou médico e eu quero ajudar você, cara. Eu queria já primeiro perguntar isso, cara, por que a medicina? Como que veio isso na tua vida? Você ser médico? É uma missão ser médico. Pedro, bom, a minha mãe fala que desde criancinha, 2 anos de idade, eu já pegava os bichinhos, as bonequinhas e já ficava brincando de doutor. Então, assim, na verdade, a missão de ser médico na minha vida, ela vem desde a infância. Eu sempre quis ser médico, Pedro. Não passou nada pela minha cabeça diferente sobre isso. Então, desde criança. Isso já vem desde criança. Depois, bom, estudei, fui para a faculdade, fiz medicina, né? Durante a medicina, eu fiz uma residência de cirurgia geral. Então, eu sou cirurgião do aparelho digestivo. E eu passei muitos anos da minha vida inclusive operando cirurgias bariátricas. Eu tinha um companheiro, né, que a gente operava junto e a gente fazia muito cirurgia bariátrica.
Só que o que aconteceu, Pedro? A cirurgia bariátrica, na verdade, ela tem a sua indicação. Sim. Ela tem a sua indicação, né? Tem pacientes, sim, que precisam e são salvos pela cirurgia bariátrica. Uhum. Só que, assim, a grande maioria, na verdade, vê a cirurgia bariátrica como um caminho, um atalho. É a minha resposta. Entende? Mas então assim, você opera esse paciente muitas vezes existe complicações da cirurgia, é uma cirurgia que complica muito. Muitos deles, depois que operou, que conseguem emagrecer, como é uma cirurgia muito que você não consegue comer, né? Você passa mal, então muitos viram alcoólatras. Uau. Outros ficam depressivos, com ansiedade. E tem um dado, Pedro, muito importante. 50% dos pacientes que fizeram cirurgia bariátrica vão reengordar em 2 anos. Meu Deus. 50%. Então o cara passa por uma cirurgia invasiva. Exato. E o cara, a chance que ele tem de engordar de novo é 50%. 50%. Uau. De cada 2, um vai reengordar em 2 anos. Então eu comecei a ver, gente. Eu acho que isso é uma realidade. Você que está acompanhando a gente aí, vocês conhecem alguém que fez bariátrica? Eu conheço 2 pessoas que fizeram bariátrica e engordaram de novo. Com certeza, todo mundo conhece. É só ver quem fez. Você mesmo conhece pessoas que fez cirurgia bariátrica e engordou novamente. E o que acontece? Então eu comecei a pensar. Falei, gente, eu quero ajudar as pessoas. A obesidade é uma doença crônica, é uma doença séria. Na verdade, a obesidade é um problema de saúde pública, tá, Pedro? Sim. É um problema de saúde pública. Então, assim, o que eu comecei a ver? Não, eu preciso ir para outra vertente. A gente precisa eu preciso tratar esses pacientes corretamente. Uhum. E aí eu comecei a me especializar. Fiz vários cursos, fiz pós-graduação, várias especialidades em emagrecimento, em reposição hormonal, que, na verdade, é com que eu trabalho hoje, que legal. No consultório. Uau! Cara, isso é muito forte. Quando a gente fala de obesidade, a gente... sou um alerta, e para mim essa palavra ela tem um peso 2 agora. Porque quando eu fui fazer os exames lá, eu estava lá em janeiro, comecei a fazer exame de sangue e tudo mais, eu estava pré-diabético, tomando já remédio de pressão alta. Exato. Já estava lutando com ansiedade. Exato. Tomando remédio ansiolítico. E aí eu achava que eu vou ter diabetes, eu tenho pressão alta, mas não, o que eu tinha era obesidade. Cara, então a pessoa não entende que a obesidade ela é um pacote. É um pacote, Pedro. A obesidade, para você ter ideia, Pedro, é uma doença crônica, né? É uma doença inflamatória e ela afeta todos os nossos órgãos e sistemas. Então, assim, o paciente acima do peso, o paciente obeso, ele vai ter problemas, ele tem risco de todas as doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, infarto, AVC. Tem riscos de doenças neurológicas. Hoje, a obesidade está fortemente ligada ao Alzheimer, à ansiedade, à depressão. Né? Além de a obesidade, Pedro, você tem ideia, aumenta ela está associada a 13 tipos de cânceres. Uau. Além de ser uma doença que debilita muito, né? Muito. É uma doença que ela mata milhões e milhões de pessoas todos os anos. Cara, e as pessoas não acordam para isso. Eu acho e foi uma das coisas que eu mais tive vontade quando eu vivi todo esse processo, depois de 4 meses. Eu falei pro Matheus, Matheus, a gente precisa conversar sobre, a gente precisa falar disso, cara. Eu preciso dar vazão a essa sua missão. Por quê? Porque, cara, eu vi o resultado na minha vida. Eu sou um testemunho vivo do quão poderoso é você acordar para essa realidade, Exato. Cara. E, cara, não tem como. É um despertar. Porque o cara que tá obeso, eu não tô falando do cara que tá obeso mórbido, eu não tô falando daquele cara que tá... Eu tô falando do cara que tava igual eu, gordinho. Exato. Do cara que tava gordinho. Cara, a minha vida, meu lifestyle, eu acho que muitos líderes, pastores, muitos empreendedores vão se familiarizar com isso. Com certeza. Você trabalha muito, sua agenda é lotada, você chega em casa, fast food. Fast food. Aí, cara, nossa, eu tô muito cansado, eu vou comer um chocolate inteiro. Eu mereço comer um chocolate, uma barra inteira. Eu vou tomar um sorvete. Cara, eu não almoçava sem sobremesa. Ô Pedro, e isso que você falou, né, de comer um fast food, um chocolate à noite... Eu vejo muito isso no consultório. Por quê?
a nossa vida ela é muito atribulada, né? A gente tem muito deveres, muito afazeres, né? O tempo inteiro, o dia todo. Então a gente esquece um pouco de cuidar do nosso bem maior, que é a nossa saúde, né? Então assim, essa pessoa ela sai de casa muitas vezes 7 da manhã, corrida, sem tomar café da manhã. Ela almoça um salgadinho na rua, qualquer coisa. Na hora que ela chega em casa, o que ela vai fazer? Ela está cansada, ela não vai fazer comida, Pedro. O que ela vai comer? Fast food. Vai comer um chocolate, vai pedir uma pizza, vai pedir um hambúrguer. Então, isso, Pedro, com tudo isso, as pessoas estão engordando justamente pelo estilo de vida delas. Ela acha que, cara, eu estou ganhando dinheiro, eu estou enriquecendo, eu estou construindo patrimônio, mas ela está perdendo. Ela está perdendo. Cara, isso é muito forte. Cara, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre quem te procura. Quem são as pessoas que te procuram? Pedro, é muito engraçado isso, porque as pessoas que chega de tudo no consultório, tá? Mas eu vou falar especificamente que você falou de pessoas que acham que estão ganhando dinheiro. Eu recebo muito empresário no meu consultório, empresário grande, o cara que tem empresas, sabe, empresa fora do Brasil. E esse cara ele me procura por quê? Porque ele já não tem mais, ele já não tem mais disposição, esse cara não tem mais energia, esse cara já não tem mais saúde cerebral para tocar as empresas dele. Então, assim, e quando ele vê que ele pode melhorar a saúde trocando o estilo de vida, né? E eu tenho muito paciente que volta no consultório depois, que perdeu 10, 15, 20 quilos, esse cara vem no consultório me agradecer. Ele fala, Matheus, hoje eu tenho muito mais saúde, eu tenho muito mais disposição, eu tenho muito mais saúde cerebral para tocar a minha empresa, para fazer reuniões, e inclusive isso impacta diretamente no meu faturamento. Meu faturamento hoje é outro, simplesmente pelo fato de eu cuidar da minha saúde. Uau. E uma coisa muito impactante, Pedro, principalmente mulher, tá? A mulher, ela está acima do peso, essa mulher, isso traz assim uma baixa estima para essa mulher. Então, assim, muitas vezes ela fica depressiva, ela tem ansiedade, ela não tem disposição para cuidar da criança, meu amigo. A estética para a mulher é muito importante. Muito importante, Pedro. Então, assim, muitas vezes ela chega no consultório falando assim, Matheus, doutor, eu não tenho mais, assim, energia para brincar com meu filho. Isso é muito forte. E aí você trata essa pessoa, ela perde peso, ela muda a vida dela, ela entra na dieta, ela entra na atividade física. Cara, ela tem mais disposição, ela tem mais... Quanto custa para você brincar com seu filho? Ter energia para brincar com seus filhos? Então, isso é muito forte, Pedro, é muito forte. É isso. Quanto vale a tua vida? Exato. Isso é muito forte, mano. Quanto vale essas experiências que você está tendo? Cara, as pessoas não têm menção disso, cara. Não tem. É doideira, né, cara? E por muito tempo, eu vou te falar, eu achava bonito o fato de, cara, nossa, eu não tenho tempo para nada, eu vou comer qualquer coisa. Exato. E eu já alinhava qualquer tipo de experiência à comida. Vou te dar um exemplo. Vamos fazer uma reunião? Vamos, tem que ter comida envolvida. Tem que ter comida. Cara, hoje o dia foi incrível, cara. Vamos comemorar. Exato. Bebida, comida. Exato. Cara, isso é legal você falar, porque a galera também acha que é só comida, mas a bebida também. Pedro, o álcool ele é totalmente inflamatório, né? Álcool para mulher não combina. Mulher, álcool e emagrecimento, esquece, né? Homem é a mesma coisa. E o que a gente vê hoje é o que você falou, é uma grande quantidade de bebida alcoólica durante a semana, no final de semana. E o álcool ele é inflamatório, ele inflama o nosso corpo, além de ser muito calórico. Pra você ter ideia, uma Heineken tem 130 calorias, meu amigo. Uau. Tem gente que toma 10, 15 long neck num final de semana, numa noite. Isso, no final das contas, a conta não fecha. E essa pessoa, ela engorda simplesmente, ela engorda pelo fato de estar tomando álcool todos os dias. Eu não como nada. Não comi nada. Mas eu só tomei uma cervejinha. E foi lá, engordou, cara. Engorda. Cara, que doideira. Assim, quando você fala sobre procurar você, isso é muito forte. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, as pessoas já pensam, assim, nos remédios. Não é? Isso. As pessoas, cara, eu não vou entrar na bariátrica, eu tô gordinho, eu não tenho peso suficiente para bariátrica, mas eu queria já pensar nos remédios. Cara,
Quantas pessoas estão buscando a solução na canetinha, né? E não fala assim, não vou procurar um médico, eu vou lá na farmácia e já posso comprar. Não é? É isso, Pedro, e a gente vê muito isso, né? Hoje, as canetinhas de emagrecimento, né? O Ozempic, o próprio Mounjaro, é de fácil acesso, Pedro. Você pega, você vai na farmácia, você compra o Ozempic. Mas o que as pessoas não sabem, que tem um trabalho, né? Tem um artigo publicado recentemente, no final do ano passado, que mostra que 39% da perda de peso do Ozempic é às custas de massa magra, às custas de músculo. Então, assim, essas pessoas elas acham que elas estão perdendo peso, que elas estão fazendo um ótimo negócio, só que, na verdade, elas estão perdendo o nosso bem maior, que é a nossa musculatura. Uau. Pedro, pra você entender, musculatura está totalmente associada à longevidade. A pessoa que vai viver mais na terceira idade é aquela que tiver mais músculo. E aí entra um outro problema. Essa pessoa vai na farmácia, compra canetinha, emagrece 15, 20 quilos, só que é às custas de massa muscular. Favorece o quê? Efeito sanfona. Sabe o efeito sanfona, Pedro? Vai e vem, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Quantas pessoas você conhece que já emagreceu, engordou? Muitas. Por que isso acontece, Pedro? Justamente porque não tem um acompanhamento médico. Essa pessoa não tem mudança do estilo de vida, essa pessoa não tem dieta, essa pessoa não tem treino, não tem atividade física, ela simplesmente, é o que você falou, ela joga toda a expectativa dela e o sonho dela na canetinha de emagrecimento. Lógico, hoje nós temos um arsenal, né, terapêutico, uns medicamentos aprovados para obesidade que ajuda muito. Mas, Pedro, ajuda muito desde que você tenha um acompanhamento por trás. Cara, isso é muito forte. Eu acho que a gente precisa entrar nesse assunto porque as pessoas elas estão acostumadas hoje a tomarem decisões e não serem acompanhadas nisso, não é? Exatamente. E a gente vê isso. Eu vejo todo dia isso no consultório. Eu recebo todos os dias pacientes que vêm fazendo uso da canetinha emagrecedora, não tem resultado. Emagrece, depois engorda. Emagrece, depois engorda. E aí quando você tem... Porque não é só isso, Pedro. O principal... Você é um exemplo disso. Por que você emagreceu e você emagreceu com saúde e você mantém o seu peso hoje? Porque você mudou todo o seu estilo de vida. Hoje você tem uma orientação alimentar, você tem atividade física diária na sua vida. Então, não é simplesmente vamos fazer uso de medicamento. Então, tem gente que vai no teu consultório que tomava por livre e espontânea vontade e agora está tendo uma mudança de vida. Exatamente, Pedro, exatamente, né? A partir do momento que... Tudo começa com o estilo de vida. Tudo começa com mudança do estilo de vida. A gente ter uma vida saudável. Não adianta nada eu pegar você, prescrever um monte de medicamento e, Pedro, vai lá, toma tudo isso aqui e não faz mais nada. Tudo é mudança de estilo de vida, Pedro. Então, você tem que ter uma orientação nutricional. Quando eu falo mudança do estilo de vida, o tratamento da obesidade ela é multidisciplinar. Uhum. Não é só médico. Claro, o médico ele é o prescritor, ele vai melhorar seu metabolismo, ele vai melhorar sua fisiologia. Só que é multidisciplinar, Pedro. Tem que ter um acompanhamento nutricional, tem que ter uma prática, né, uma prescrição de atividade física. Então, envolve muitos profissionais da saúde. Não é só o médico. Tem nutricionista, tem educador físico. Um ponto importante, nada disso adianta se a gente não tratar a nossa mente, a nossa parte espiritual. E aí você pode falar fortemente sobre isso. Nós somos um tripé, né? Corpo, alma e espírito, né? Nós temos nossas emoções, nós temos eu acho que é o carro que nos leva, né? É aquilo, nosso corpo que que faz parte hoje da nossa missão na Terra. E a gente tem o nosso espírito, cara. E assim, eu acho legal a gente entrar nesse ponto, porque a gente vê na tua vida, né, essa mudança, essa transformação, muito, né, cara? O que Deus fez na sua vida, né? Muito. E assim, como que tá atrelada a sua missão? Você falou uma coisa muito forte. Eu tenho amigos médicos, você e tantos outros amigos, cada um em sua área. E eu vejo neles essa vontade de cuidar de pessoas, né, cara? Você é cirurgião também, como você está falando, e, cara, você vai lá e tá lá zelando pela pessoa. Cara, eu preciso cuidar de gente, cara. Exato. Isso faz muito parte da tua missão, né? Ô, Pedro, isso aí é bem legal, porque nós médicos, nós somos muito racionais, né? Uhum. Muito racionais. E a partir do momento que eu elevei a minha espiritualidade, que eu elevei a minha fé,
Isso fez toda a diferença na minha vida. E eu venho, né, provando disso diariamente. Diariamente. Deus vem me ofertando coisas maravilhosas na minha vida. E às vezes, Pedro, o paciente ele chega no consultório, às vezes uma palavra, né, uma palavra de amizade, uma palavra de carinho, uma palavra de Deus. Então eu coloco muito isso no meu consultório hoje. Claro, tem toda a parte lá da medicina, tudo, mas, Pedro, a parte espiritual é muito forte. E Deus vem fazendo coisas maravilhosas na minha vida, assim, num curto espaço de tempo. Né? Hoje você sabe, a gente frequenta a igreja missionária, e eu já falei isso para você várias vezes, né? Que a igreja, vocês, né? Jesus hoje mudou a minha vida em todos os aspectos, com a minha família, com a minha esposa, no nosso trabalho, né? Hoje o nosso trabalho ele é mais forte, ele está mais consolidado, ele vem crescendo e grande parte disso, né, eu acho que na verdade é o principal, foi que eu elevei minha espiritualidade, então hoje eu tenho Deus comigo todos os dias. Uau, incrível, cara. Cara, e você sabe que quando eu comecei a mudar meu lifestyle, quando eu comecei a mudar minha vida, as pessoas, e uma coisa importante a gente falar, as pessoas elas tendem muito a achar que a nossa mudança é só estética. Exato. Cara, e as pessoas não entendem o quanto de saúde envolve isso, o quanto de se sentir bem envolve isso, de você saber que... É igual você tá... Eu me sentia, honestamente falando, antes como uma casa suja, sabe? Como uma casa bagunçada. Exato. As coisas não estão no lugar. As coisas não estão perfeitas. E quando eu comecei a cuidar do meu corpo, cara, no processo a minha mente começou a ser cuidada. É óbvio, como você falou, é estilo de vida, é alimentação, é exercício físico, é contemplação. Então, tipo assim, cara, uma das coisas que eu mais faço hoje, e assim, isso envolve as minhas emoções, é tipo, eu gosto muito de pegar a cadeira, sentar lá na calçada, com o meu cachorro, com a minha esposa, a gente senta e fica conversando, olhando pro céu. Não tem televisão ligada, não tem nada ligado, a gente só está lá contemplando, conversando, sabe? Isso é muito forte. Muito. E você sabe que eu comecei a observar na Bíblia, que é a nossa bússola, e eu queria muito que os pastores e líderes e pessoas que se envolvem com a palavra de Deus entendessem isso, que alimento está tão ligado a gente, alimento está tão ligado a nós, que o próprio Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse isso. Numa das ordenanças para a igreja neotestamentária está a ceia do Senhor. Sim. A ceia, o pão e o vinho. A primeira tentação da humanidade foi com comida. Sim. A primeira tentação da humanidade, se você comer dessa fruta. Cara, isso é muito forte, as pessoas não conseguem linkar o quão... Porque existem os dois fatores, as pessoas que idolatram comida... Sim. E as pessoas que demonizam comida. Comida é bênção. É. A pessoa fala, nossa, porque esses dias um cara falou, né? Ele estava comendo um hambúrguer e uma outra pessoa que também tem um lifestyle super fitness falou, cara, você vai comer... Hoje é meu dia de comer lixo. Eu falei, cara, pera, isso não é lixo. Não é lixo. Isso é comida, cara, é bênção. Alguém fez, processou isso. Isso é comida. É claro que não vai ter nutrientes bons, mas é comida. Mas uma das ordens do Senhor que o apóstolo Paulo dá é quer comais, quer bebais. Quer dizer, ele não falou outras coisas, ele falou quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Exatamente. Então, cara, quando a gente come, o que Jesus nos ensina? Dando graças, partiu. Cara, sempre que a gente vai comer, é uma das coisas que as crianças aprendem primeiro na vida cristã, é orar, agradecer o alimento. É ou não é? Sim. A gente vê uma mesa que é crente. Esse dia eu estava almoçando no lugar com a minha esposa e eu falei, ó, aquele pessoal é crente. Por quê? Chegou o prato, vamos agradecer, vamos dar graças. Obrigado, Senhor, por esse alimento. Te damos graças. Então, cara, é muito ligado. Comida, eu queria que vocês entendessem isso, comida está ligada à nossa espiritualidade. Comida, porque ela te alimenta, ela te sustenta, não é? Quando Elias estava lá, pedindo a morte, o que Deus foi lá e deu para ele? Comida. Alimentou ele. Então, sabe, eu gostaria muito que as pessoas entendessem isso e alinhassem a sua vida no seu ministério, na sua empresa, no que você faz. Cara, Deus quer que você vá longe. Sim. É ou não é? Sim. Como que a gente vai longe se a gente não cuidar do nosso corpo?
É o nosso bem maior, né, Pedro? É o nosso bem maior. Hoje mesmo eu estava refletindo. Eu tenho uma rotina de vida muito pesada. A gente acorda, eu e minha esposa, a gente acorda muito cedo, a gente dorme, a gente trabalha o dia inteiro, a gente não tem tempo. Só que eu estava pensando, gente, eu preciso fazer algo para manter. Então, que assim, hoje, o que a gente faz? A gente acorda mais cedo para a gente poder fazer as nossas atividades físicas. Quando não dá para ir de manhã, Pedro, a gente chega na hora do almoço, a gente diminui o horário do nosso almoço e a gente vai treinar na hora do almoço. Por quê? Porque a gente sabe que cuidando da nossa saúde, tudo vai acontecer. É isso. Tudo vai acontecer. Você cuida da sua saúde, se você tendo mais saúde, você trabalha mais. Você tem capacidade de ganhar mais dinheiro, falando, né, de dinheiro, não é o... Mas, enfim, a saúde é tudo, né, Pedro? Acho que o primeiro ponto é cuidar da saúde. É isso, cara. Eu vejo isso de uma maneira muito... Cara, é tão precioso, velho. Eu me vejo, por exemplo, quando eu ia pregar lá 4 cursos, cara, nosso pastor, cara, o pastorzão, ele é um exemplo disso. Ele é um o pastor exemplo. Paulo é um exemplo, 65 anos, cara. Ele voa pregando. Parece que tem 50. Exatamente, com uma disposição. Por quê? Porque ele está cuidando da saúde dele. A gente fala muito sobre cuidar de pessoas, sim, mas Jesus fala, ame o próximo como você ama a si mesmo. Quando eu comecei a postar que eu estou correndo, postar dieta e tal, cara, uma pessoa chegou no meu Instagram e acabou comigo. Falou, toma cuidado, porque nem tudo é estética. Meu Deus. Eu falei, cara... Entendeu nada. Eu só parei de odiar meu corpo. Eu só parei de odiar o corpo que Deus me deu. Porque essa camiseta, isso é uma coisa que as pessoas falam, essa camiseta, eu vou usar ela umas 20 vezes no máximo. Né? O carro a gente se troca a cada 2 anos. Exato. Mas e aí o seu corpo? E seu corpo? Não é? É o corpo que Deus vai restaurar nos últimos dias, que você vai subir no arrebatamento. É isso. Não é? Então a gente precisa se cuidar. E, cara, o Mateus, ele é um cara que zela por isso, cara. Eu vejo em você e na Cintia o amor e dedicação que vocês têm pelos pacientes. Você não tem as pessoas ali como apenas um paciente, mas alguém que você quer mudar a vida, né? Por que isso? Por que você olha para as pessoas com essa singeleza, assim? É isso, Pedro. A gente, e tanto eu, pra você ter ideia, a Cintia, minha esposa, a gente trabalha junto na clínica. Sou eu e ela. Então, assim, a gente conversando muito, a gente falou assim, gente, precisa fazer algo diferente. A gente quer fazer algo diferente. A gente não quer pensar só no retorno, né? Só no retorno financeiro. Então, o nosso atendimento, Pedro, o que eu percebi? Eu percebi que a gente tem muito mais adesão e muito mais resultado quando você faz algo personalizado, quando você faz algo humanizado. Então, que a gente fala, não é simplesmente toque a dieta, toque o treino, toque o remédio e tchau. Não, a gente tem acolhimento. Você vai na clínica, você sabe como é. Então, a gente acolhe as pessoas, a gente conversa com vocês todos os dias, se for preciso. Porque a gente começou a perceber, Pedro, que quando a gente vai para essa vertente, né, não só do físico, mas cuidar também do espiritual, da cabeça das pessoas, o nosso resultado ele é muito maior. Muito bom. Você mesmo é a prova disso. Sim, é difícil você ver um médico que chama você todo dia, ei, cara, o que você tá comendo? Manda o prato. É isso, meu amigo. E isso dá certo. Isso dá certo. Você mesmo. Eu sempre falo, sabe? Você, claro, a sua parte espiritual, ela é elevadíssima. Então, quando a gente associa o seu espiritual com a sua força de vontade para fazer a dieta, para fazer a atividade física diária, qual que é o resultado? O resultado é você, meu amigo. Você é a prova disso. Sim, é isso, cara. E eu quero poder inspirar pessoas, cara. Eu já inspiro através da palavra de Deus, mas eu queria muito inspirar pessoas. Eu sempre falo para os meninos que trabalham comigo aqui, eu falo assim, cara, vamos se cuidar, vamos fortalecer. Vocês são jovens, vou fazer 40. E eu acho que a gente pode viver a nossa melhor versão. Uma das coisas que eu estou mais buscando na minha vida é falar, cara, eu quero ser a minha melhor versão. Minha esposa merece a minha melhor versão. Meus filhos merecem a minha melhor versão. É isso, Pedro. Não é? Eu acho que é isso. Cara, foi um bate-papo incrível aqui. Mateus, obrigado mesmo. mesmo. Obrigado você. Bom, obrigado você. Eu que agradeço.
É muito gratificante, é muito bacana falar sobre isso, sabe? Falar sobre os problemas da obesidade, e a gente linkou muito legal, né, com a parte espiritual, que eu acho que é isso mesmo, tá bom? Então o agradecimento é meu. Não, cara, E fico à disposição para poder conversar outras vezes. Se vocês quiserem, procure o Matheus nas redes sociais, a gente vai colocar o Instagram dele Muito aqui. obrigado. Procurem-no. Cara, eu sou um testemunho. Todo mundo que olha pra mim, as pessoas assustam. Existe uma mulher no restaurante aqui de baixo, que eu como todo dia, ela olhou pra mim e falou assim, cara, eu não te reconheci. Ô Pedro, Aí eu falo assim, cara, é mudança de vida. Não, isso é tão verdade que, assim, os pacientes hoje, eles chegam no consultório e falam assim, eu quero ficar igual o pastor Pedro. Eles sentam na minha frente, meu amigo, e eles falam isso pra mim. Doutor, me deixa igual o pastor Pedro. Porque todo mundo viu, cara, que foram anos de luta. Exatamente. Cara, eu fiz sanfona várias vezes. Várias vezes. Agora, pela primeira vez, cara, eu cheguei no meu peso de quando eu tinha 19 anos. Oh, que maravilha. É isso, estou rejuvenescendo. Glória a Deus. Obrigado você que nos acompanhou. Compartilha esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.